hoje é sobre estrutura. Sabe, se você se sente ainda um pouco perdido a respeito da estruturação do texto, essa aula é justamente para acabar com essas dúvidas, certo? Se liga aí comigo. Se você abrir qualquer manual de redação do participante do Enem, do candidato, aquele manual que o Enem divulga todo ano por volta do mês de outubro, você vai encontrar um perfeito livro para você estudar redação. Lá tem absolutamente tudo que o INEP pede e quer que o aluno faça na produção de texto, certo? E lá você vai encontrar, acompanhe aí comigo, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. O que significa isso? Que você vai estruturar a sua redação com uma introdução, com o desenvolvimento, com a conclusão. Dica da sala de textos, como é que a gente funciona? Como é que a gente trabalha essa redação? Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. É obrigatório fazer 2 parágrafos no desenvolvimento? Não é que seja obrigatório, mas para o teu texto ficar numa estrutura que o Enem pede, com argumentação, com tese, com tudo bem defendido e bem encaixado, é importante que você tenha essa divisão e a organização do texto fica melhor, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, introdução. O que eu preciso trazer nessa introdução? Você vai ter um tema, e se você ainda não viu a aula de recorte, a aula de como compreender essa proposta, procura aí o link da aula, certo? Então, na introdução, você tem que apresentar uma tese dentro daquele tema. E o que é tese? Tese é a construção de uma teoria, de uma ideia, com base no seu conhecimento sobre o problema. Por isso que é necessário leitura, informação, se manter informado sobre os principais assuntos e se manter também um pouco intelectual, pelo menos, a respeito de uma série de assuntos que correm no dia a dia, certo? Então, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre direitos humanos, cidadania, saúde, educação, porque aí, quando cair um tema relacionado a qualquer uma dessas temáticas, assim como tem outras, você não vai se sentir perdido, certo? Para criar essa teoria. Então, tese é uma teoria. Teoria é essa que você vai defender ao longo de todo o seu texto. O desenvolvimento vai servir para quê? Para você provar que aquela tese, que aquela teoria faz sentido. E lá na conclusão, você vai apresentar propostas de intervenção para aquela tese, certo? Então, a tese é construída por problemas. A gente vai trabalhar na sala de texto com 2 problemas, certo? Às vezes acontece de um excelente aluno colocar 3 problemas. Não tem importância nenhuma isso, desde que você coloque os 3 problemas e pelo menos 2 estejam interligados, sabe? Porque aí, na sua argumentação, embora você tenha a divisão de parágrafo 1 do desenvolvimento para o problema 1 e parágrafo 2 do desenvolvimento para o problema 2, se esses problemas estão interligados, você vai conseguir argumentar, certo? Independentemente deles estarem sendo colocados como em 3, ok? Bom, seguindo a fórmula da introdução, como eu já passei para vocês, eu quero que vocês comecem a redação de vocês com um repertório, depois que vocês tragam as palavras principais, as palavras-chave do tema, né, que é o que a gente chama de recorte, e depois para que serve esse recorte? Para mostrar que você entendeu a proposta, que é sobre aquele assunto que você vai falar, e o repertório já serve para você garantir uma pontuação na competência 2, na parte que pede utilização de várias áreas de conhecimento, bem como serve para trazer um suporte para a tua introdução, certo? Então, você começa com o repertório, em seguida faz a ligação do repertório com o tema, trazendo as palavras principais, que a gente chama de recorte, e por último, traz a apresentação da tese, dos problemas. Tudo isso deve ser interligado por meio dos conectivos, ok? O que você precisa entender é que você precisa usar as palavras certas, no lugar certo, para provocar essa conexão. Essa conexão, ela é super importante. Por exemplo, se você começa
com a sua introdução, com uma citação. E aí você traz lá uma citação do Einstein. É mais fácil desintegrar um átomo do que o preconceito. E aí, em vez de você, em seguida, trazer o recorte, trazer as palavras do tema, você começa a refletir sobre a frase do Einstein de maneira como um devaneio, fica lá filosofando sobre a fala do Einstein e não conecta isso com o tema, você vai se perder, certo? Lembra, é um parágrafo, é algo pequeno, é um pedaço do texto que você precisa garantir para trazer a sua tese. Então, precisa manter o foco. Não é para ficar falando, filosofando sobre a frase daquele autor que você trouxe como repertório e esquecer do que você está construindo. Você está construindo uma dissertação argumentativa. Então, você vai colocar aquela frase com um único propósito: ligá-la ao recorte, que são as palavras principais do tema, e em seguida trazer a sua tese. Então, se esse é o propósito, para que se perder filosofando a respeito da frase do autor? Esse não é o objetivo, certo? Então, foca. Primeiro traz o repertório, depois você traz uma ligação, uma conexão desse repertório com as palavras principais do tema, e em seguida bota um ponto conectivo e traz finalmente os problemas, certo? Fechou? Fechou. Agora vamos para o desenvolvimento. O que você não pode fazer de jeito nenhum? Começar esse desenvolvimento sem um conectivo, certo? Aluno da sala de texto tem que colocar o conectivo no início do parágrafo do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2, também no início da conclusão, certo? Lembrando que esses conectivos são palavras extremamente importantes para interligar todos os pontos de um texto. Então, você deve usar até mesmo dentro dos parágrafos, entre o repertório, o recorte e a tese, conectivos. Entre tópico frasal, que é a opinião, comprovação e fechamento do parágrafo, conectivos, certo? Mas vamos lá. Para o desenvolvimento, o que você vai fazer? Você precisa trazer uma opinião em cima daquele problema que você colocou na introdução. Você não pode, no desenvolvimento, trazer um problema novo. Essa não é a situação. Você vai se perder, você vai tangenciar, você vai perder o rumo da sua redação. A tese é o que diz que você vai fazer ao longo de todo o seu texto. Então, se você botou lá um problema, preconceito enraizado, né? Preconceito estrutural. Botou um outro problema, impunidade. Suponhamos, você colocou esses dois problemas na sua tese, lá na sua introdução, você vai ter que reservar um parágrafo para o preconceito no desenvolvimento e o outro parágrafo do desenvolvimento para a impunidade. Você não vai poder trazer um novo problema no seu desenvolvimento. Não é pegadinha. Dissertação argumentativa é um texto objetivo, certo? Em que você tem que manter a coerência ao longo do texto todo. Então, se o seu problema é o preconceito e o outro problema é a impunidade, são esses dois problemas que você vai trabalhar na sua argumentação, no seu desenvolvimento. Então, parágrafo 1 do desenvolvimento começa com o conectivo em primeiro plano, em primeira análise, certo? Tem uma série de conectivos que eu já coloquei para você lá no Classroom que você pode utilizar para começar a sua argumentação, o seu desenvolvimento, certo? Trouxe o conectivo, traz em seguida uma opinião. Posso trazer logo um repertório? Pode. Essa ordem, com exceção do fechamento, o fechamento tem que vir realmente no final do parágrafo, não importa. Você pode começar com um repertório no desenvolvimento e depois fazer a contextualização trazendo a opinião. E o que é contextualizar? Vou colocar aí para você na tela agora. Vamos entender o que significa de uma vez por todas essa contextualização, certo? Seguindo o dicionário, contextualizar significa prover de contexto, incluir ou interpor num texto, integrar algo num contexto. Então, é essa integração. Então contextualizar é conectar isso. Se você coloca depois do conectivo uma opinião, depois você vai ter que trazer uma comprovação, porque é uma dissertação argumentativa. Se é dissertação argumentativa, tem que ter argumentação. A argumentação, ela só existe se houver opinião e comprovação. Só com um dos dois não faz sentido. Se tiver só informação, vira um texto informativo. Se tiver só opinião, pode virar um artigo de opinião. Para ter comprovação, para ter
argumentação é necessário ter esses dois aspectos, a opinião e a comprovação, certo? Então, a opinião, que a gente chama de tópico frasal, você vai trazer lá o posicionamento. Você disse que o problema era o preconceito. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer o preconceito. Aí você dá a sua opinião. O preconceito estrutural na conjuntura brasileira provoca determinada coisa. Bom, é a sua opinião, certo? São palavras suas diante de um conhecimento sobre aquele assunto. Foi você quem afirmou, é a sua opinião. Agora você precisa comprovar que esse pensamento faz sentido. Então você vai trazer um dado estatístico, você vai trazer uma outra citação, você vai trazer uma alusão histórica, você vai trazer uma afirmação de um jornalista, você vai trazer um livro, você vai trazer... E quando você trouxer o livro, não é só jogar o tema lá, o título do livro lá não, tá? Uma resenha rápida, coisa de meia linha, uma linha no máximo, certo? Você pode trazer diversos aspectos, o filme, você pode trazer uma música, você pode trazer várias ideias. Essas técnicas você já viu comigo no texto, na aula, certo? Na sala de textos. Então, vamos lá. Então, eu trouxe opinião depois do meu conectivo e agora eu preciso contextualizar e trazer um repertório, comprovar. Então, eu trouxe opinião, agora eu trago um repertório para provar. Para provar que existe esse preconceito, não interessa de qual seja o tema, eu tenho que trazer um exemplo, uma citação, enfim. E aí, depois eu vou unir, contextualizar, olha só a palavra integrar, eu vou ligar, conectar essa comprovação com a minha afirmação opinativa. E aí eu vou precisar explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Vou entrelaçar esses aspectos, ok? Muito cuidado com modelo pronto. Modelo pronto, gente, é um tiro no pé. Não faz isso não, ser humano. Tem cérebro. É inteligente. Vamos exercitar o conhecimento. Por quê? Modelo pronto. Você vai encaixa tudo errado, como eu tenho visto algumas redações que estão seguindo modelos prontos e que na hora de encaixar, o sujeito não tem nada a ver com o verbo. O sujeito se torna algo subjetivo. Como assim, gente? Você não está prestando atenção no que está escrevendo. Você está só jogando as informações. Tem que ter muito cuidado com isso. O texto é uma construção lógica. Você colocou um problema, você quer levar aquele problema para o final do seu texto. Então, você precisa argumentar. Se você colocou aquele problema de preconceito, é porque você sabe que ele existe. E por que ele existe? Como foi que você chegou a essa situação? Ah, não, porque aparecem vários casos na televisão. Então, você tem conhecimento, ser humano. Coloca lá no teu texto, certo? Então, precisa contextualizar? Precisa conectar essas ideias, dizer que uma coisa tem a ver com a outra. Quer ver eu trazer um exemplo para ti agora? Leia aí comigo esse exemplo. Uma redação que tirou nota 1000 no ano de 2018, certo? A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, essa introdução, tá? É um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Olha só, até aí que foi que a pessoa trouxe informação, um repertório na introdução, certo? A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiências, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Então, isso é um repertório. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Ok, o que isso tem a ver com o tema? Vai interligar, certo? Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Olha só, ela trouxe a garantia da lei, trouxe a palavra educação. Esse grupo social, que grupo social é esse? Pessoa com deficiência. Ela já tinha colocado deficientes auditivos lá no início, na primeira linha do texto dela. Então, de certa forma, o recorte já está ali. Então, já tinha surdos, trouxe educação, trouxe a lei da acessibilidade, trouxe os deficientes auditivos, direito aprovado, formação acadêmica, tudo isso está dentro do tema, certo? De 2017. Agora, ela precisa trazer a tese, os problemas, certo?
Entretanto, né, conectivo, ligando, olha só, tem uma lei que garante acessibilidade, direito à formação acadêmica, mas isso não está acontecendo, por isso esse conectivo que traz uma contrariedade, algo está acontecendo contrário àquilo que deveria acontecer. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia. E aí, por quê? Observa-se o desrespeito a essa garantia, como assim? Por que isso acontece? Aí tá lá. Devido ao preconceito, adoro esse devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica. Opa! Tô trazendo uma teoria do Bourdieu, logo assim de cara, na introdução, nem precisava. Mas ela quis pincelar, não tem problema. Lá no desenvolvimento, ela poderia trazer somente lá a violência simbólica e justificar esse preconceito. Mas ela resolveu colocar para deixar mais bonitinho. E a insuficiência estrutural educacional brasileira. Então, não tem estrutura na educação brasileira para essas pessoas, para garantir essas pessoas o que é um direito delas. E existe o preconceito. Então, nós temos aí uma tese, teoria criada, com 2 problemas. Começando o desenvolvimento, o que é que a pessoa traz? Nessa conjuntura, que conjuntura? Essa que estou falando, do Brasil, que eu acabei de dizer, que a pessoa com deficiência tem direito, mas não está acontecendo, certo? Está tudo interligado. É necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. De onde foi que você me tirou essas palavras? Da cabeça dela, gente. Passou o ano escrevendo, treinando, errando, professor corrigindo, dizendo não é assim que bota, é assado. Tira isso aí, coloca isso aqui, tá falando demais, corta metade dessas palavras, coloca só isso aqui, certo? Então, assim, treinando. Quem falou que é necessário destacar as principais relevâncias de garantir aos surdos a plena formação acadêmica? A pessoa que escreveu o texto. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusivas a todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. O que é isso? Repertório. Ela falou que é importante destacar a relevância de garantir a essa parcela da população, que são surdos, a formação acadêmica. Aí ela precisa provar, ela não falou? É a opinião dela que é interessante destacar essas relevâncias. Por que isso é relevante? Ela traz a Hannah Arendt. Segundo a Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, tudo isso tem que ser plenamente inclusivo para todas as pessoas, para que seja genuinamente funcional, ok? Então, ela acabou de dizer que precisa destacar essas relevâncias. E essas relevâncias, ela traz que elas realmente existem, porque, uma pessoa antes de mim, que estudou sobre isso, Hannah Arendt, falou que é necessário fazer isso. Então, ela falou com a opinião dela e ela trouxe a teoria da Hannah Arendt para comprovar essa relevância, certo? Vamos continuar. Lembra que o problema dela é preconceito e falta de estrutura, certo? Continuando, deixa eu ver onde foi que eu parei. Analogamente, que palavra doida, hein? Que é isso? De maneira comparativa. Olha, a Hannah Arendt falou isso. É importante destacar as relevâncias. E a Hannah Arendt falou isso. Analogamente, comparativamente, de uma maneira comparada, vamos ver o que ela traz. Para atuarem como aparato democrático, tais instituições, né, as instituições de ensino, devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo, assim, uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Olha essa palavra aí, genuína. Lá em cima, ela falou genuinidade, conforme o pensamento de Hannah Arendt, numa citação indireta. Então, aqui, ela já está dizendo que é necessário que essas instituições de ensino estejam preparadas, amparadas para serem preparadas e aí sim garantir algo genuíno que está na Constituição, que é um direito dessas pessoas surdas, ok? Beleza. Além disso, vamos ao fechamento do parágrafo. Outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual.
assegurados no Estatuto da PCD, Pessoa com Deficiência, e na Constituição Federal de 1988, que não discriminam o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo dessa forma uma obrigação constitucional. Que bonitinho! Deixa eu olhar o nome dessa criaturinha. Úrsula. Tá vendo? Toda Úrsula é inteligente. Tem Úrsula também na sala de textos. Então, a Úrsula tá trazendo a PCD lá em cima. Gente, que coisa linda! Tudo conectado. Traz a PCD logo na introdução. Aí traz que isso é uma garantia constitucional, que isso não está acontecendo, que isso está violentando simbolicamente os surdos, que é um preconceito e que é por falta de estrutura nesses lugares, nessas instituições de ensino. Aí a pessoa faz a afirmação que é importante destacar essas relevâncias, coloca a Hannah Arendt para provar que isso é relevante. Depois ela traz a Constituição, dizendo que isso não está sendo genuinamente efetivado pela falta de cumprimento do que está na lei. E aí ela traz para o desenvolvimento 2 o outro problema. Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional. Que distorções são essas, hein? Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. Isso, quem afirmou isso? A Úrsula. Ela que afirmou, a teoria dela, certo? Agora ela precisa comprovar. Isso é frequentemente manifestado, olha a comprovação vindo aí, na forma de violência simbólica, termo do sociólogo Pierre Bourdieu, olha o repertório comprovando, que inclui os comportamentos não necessariamente agressivos, física ou verbalmente, que incluiriam moralmente grupos minoritários, como a PCD, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos valorizados e menos remunerados. É uma realidade, ela não precisa trazer um dado para mostrar que essas pessoas estão colocadas em situações menos importantes, menos favorecidas, porque é algo que é de conhecimento geral, é de conhecimento global. O que ela precisava comprovar é que isso acontece pelo preconceito. E para isso ela trouxe a ideia de Pierre Bourdieu sobre a violência simbólica, justamente mostrando que esse tipo de atitude que está acontecendo com os surdos é uma violência simbólica, certo? Retrata um preconceito, ok? Você não precisa, gente, quando você fala comprovação, às vezes o ser humano precisa ser prova do crime. Não é. É a base, o embasamento, algo que mostra que faz sentido aquela ideia. Eu tô na teoria da violência simbólica, do preconceito contra essa parcela minoritária da população. Pierre Bourdieu falou sobre essa violência simbólica, né? Os soberanos, quem está no topo vai violentar simbolicamente quem está sem forças e mecanismos para procurar estabelecer o que é de direito dele. Isso acontece em todo canto, gente. No bullying, acontece nessas situações de deficiência, uma série de fatores. Vocês já ouviram a Micaele falando, Pierre Bourdieu, assim como eu também. Então eu pego essa teoria do Bourdieu e ligo com a ideia que eu estou falando do preconceito que acontece por essa minoria surda. Pronto, já usei um repertório, já mostrei que faz sentido o que eu estou pensando, é isso que importa, certo? Porque às vezes vocês entendem essa comprovação como prova do crime. Olha, eu disse que está aumentando, então preciso trazer os números exatos de criminosos. Não é bem assim, certo? Vamos lá. Fechamento do parágrafo. Consequentemente, ela está usando causa e consequência. A causa é o preconceito, né? Acontece dessa forma, e, consequentemente, essas vítimas dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar, redução na procura pela qualificação profissional e acadêmica por essa deficiência. Então, ela disse que por falta de estrutura e por questões de violência simbólica, isso pode trazer grandes consequências, um afastamento. Essas pessoas não vão mais se interessar pelos estudos, vão se evadir das escolas, não vão procurar formação profissional, e aí vai ter uma desgraça na sua vida, certo? Então, ela resolveu fechar com uma consequência muito legal isso, ok? Entenderam até aí? Não tem aula de conclusão hoje, ainda não, certo? Eu queria trazer nessa aula de uma vez por todas. O foco
nessa estrutura. Eu não permito, não aceito que você, aluno da sala de texto, faça os seus parágrafos sem conectivos, que você não siga a linha. Bota a formulazinha aí de novo. Traz opinião. O que tem que ter no desenvolvimento? Tem que ter opinião, tem que ter comprovação, né, que é o repertório, tem que ter contextualização e fechamentos. Tem que botar isso, é obrigatório? E tem que ter conectivo, gente. Tem que ter conectivo. Baixa o PDF de conectivo, estuda o PDF de conectivo. As coisas não vão cair